Boa noite, toda a família de Olifé. Feliz Dia dos Pais novamente a todos os papais. Deus Pai, avô. Meu pai biológico, né? Pai e mãe. Vocês não sabem, eu fui criado meu pai. E, além de Deus Pai, avôzão, meu pai biológico, minha mãe faleceu em minha frente. Eu tinha 6 anos de idade, consegui salvar o irmão biológico, não consegui salvar minha mãe. Já acontece aí no canal, mas veja só. Vamos mais às reflexões, né? Da vida do Evangelho. Vejam, há muitas pessoas, inclusive músicas, que dizem que Deus Pai criou nós, um para nascer, um para sorrir, outro para chorar. Isso chama-se falso profetismo e falso moralismo em cima do mundo. Por quê? Tudo criado para levar vocês a ressignificarem a vida, a ressignificarem a fé e o Evangelho. Por quê? Formas e modos, jeitos e maneiras de manipular vocês, de não fazer a obra do Senhor. Vejam, existe a complexidade, a grandeza da criação, são uma coisa, existe. Mas se justifica, não se justifica, né? Porque alguém não ia querer que acabasse com tudo, que nós não ressignificássemos, que nós não nos revoltássemos e que nós não nos rebelássemos, né? Que não tivesse a revolução do Evangelho, porque até dos interesses as conveniências de Satanás e do céu de Satanás. Faz obra de Deus Pai, uma coisa, povo. Não faz. Mas não cai a folha de uma árvore sequer que seja da vontade do Senhor, certo? Mas o Senhor, ao me criar, ao criar todos, inclusive criações inúteis, que criou, que essa é a verdade, que existe criações inúteis, carne podre, espírito imundo decadente em cima do mundo, essa é a verdade, não servem a nada, o Senhor dará o entendimento e compreensão, atos, atitudes, comportamentos e ações que vivem de brechas. Quais brechas são essas, mano? Passa a mão na cabeça, exemplo. A interpretação da Bíblia, a Bíblia diz, quando você perdoar, quando seu irmão pecar contra você, perdoe 70 vezes 7. Na verdade, eu digo, não uma vez, 70 vezes 7, não. É brecha. Você não perdoar e não desculpar e se afastar, não quer dizer rancor, não quer dizer mágoa, não quer dizer ser vingativo, não. Não. Só... Peraí, só um minuto. Bom, mas continuando. Foi Pete que estava ali, brincando com o galo, continuando. Não quer dizer ser rancoroso, não quer dizer ser vingativo. Não só quer dizer que você está deixando brecha para Satanás. Por quê? O que é que Satanás gosta do céu de Satanás, quem não faz a obra de Deus Pai ou avô? Quando criou a humanidade, quando escreveu o Evangelho, sabia que iria chegar a esse ponto, quando me criou da mesma forma. Algum dia todos nós deixaremos de existir, assim como eu deixarei de existir. É só se vive uma vez, mas uma coisa ninguém morre, reencarna. Eu, particularmente, não faço questão de reencarnar de forma nenhuma, nunca mais. Certo? Porque só se vive uma vez, não é? Então, você fez a obra feia, não fez, tudo certo. Só não faz se não quiser, certo? Todos nós temos que buscar. Bom, é só não se dobrar, não se curvar, né? Existem pessoas, né? Eu vi durante a minha caminhada, exemplo, quando eu estava cansado, né? Teve um homem puto, um espírito imundo decadente, um covarde, que me disse que as pessoas não gostavam da minha pessoa, que tinha pena de Smurf, que fique claro. Gostam de Smurf, fique claro, eu não utilizo Smurf para nada e eu não preciso utilizar Smurf para nada. Assim como também eu não preciso de fama nenhuma, eu não busco fama dada por Satanás e por servos de Satanás, né? Entendeu? Porque tudo isso são estratégias, armadilhas, né, de Satanás e dos servos de Satanás que não fazem a obra do Senhor, né, que querem manter um sistema injusto, imperfeito e covarde em cima do mundo. Veja isso, mano. Tudo isso é agarra, é engodo, é queixo, né? Então não caiam nessa, não cedam, né? Digam não, batam de frente, não se dobrem, não se curvem, não aceitem ser figuras, boneco de fantoche, marionete, de quem quer que seja. Não tem papinho de a história, o engodo, a H mais velho do mundo, o golpe mais velho do mundo, historinha de casalzinho, de Elisezinho, de Elazinha, de Doninho, de Doninha. Digam não e acabou, se revoltem, se rebelem. Busquem, leiam a Bíblia e encontrem, né? Aí vocês olham para assim e perguntam, Deus Pai, o senhor já deixou de ser o Deus do impossível? Né? Ou o senhor é uma farsa, uma fraude? Quem de nós é obrigado a viver refém um do outro? Nenhum de nós é obrigado. Nenhum de nós é obrigado a se curvar um ao outro, certo? Veja, as várias e várias formas e maneiras de se abusar de poder, de se abusar de autoridade, inclusive nas palavras, nos atos, nas atitudes, nos comportamentos. Essa é a medida de um homem e de uma mulher, de qualquer criação. Certo? Veja,
Um homem que abusa de poder, que abusa de autoridade da mulher, seja de qual forma que for, covarde ou injusto, seu Marco Riba, merece desculpa, merece perdão, não. Porque sabe o que faz, porque faz. Não é tudo que se manda que se faz. Só não aprende se não quiser. E sabe o que faz, porque faz exemplo. Deus Pai, eu vou, manda eu quebrar o mandamento. Eu vou quebrar? Não vou. Manda eu fazer o mal. Ele diz, não, se fazendo mal, você vai estar fazendo minha obra. Eu vou fazer, eu não vou. Entendeu? Então é por aí que, né, aprende-se a pensar, raciocinar e que se funciona. Né? Bom, será que o Senhor não quer que nós buscamos a perfeição? Quer, né? Aí diz assim, né? Eu não tiro essa palavra, diz assim, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, né? Por que não querem mudar o linguajar? Por que não querem mudar as palavras, né? Não, é teatro assim que nada, isso é conversa fiada, isso é H, isso é engodo. Isso é conversa de homem puta, de carne pura, de espírito imundo decadente, não serve ao Senhor. Criações inúteis. O velho que me perdoa, mas é a verdade. Tem criações que criou sem fim nenhum, né? A não ser a revolução que vem acontecendo, e depois todos devem ser julgados. Né? Quem tiver direito e moral de me julgar, não ser o velho que me julgue. Quem? Qual é a criação que existe em cima do mundo que tem direito e moral? Hã? Uma criação que diz, não, sou anjo, mas eu como ser humano, pode até dizer, mas é assim, você não pode dizer. Você conhece pessoas que dizem assim, conhece? Se não está dando exemplo como um ser humano, qual é o direito e a moral que tem? De cobrar ou de exigir nada no alto de tudo que pensa que é. Isso tudo é H engodo, isso aí é o H, é a maior mentira da humanidade, que eu aqui desmascarei aqui, que eu nunca aceitei nem vou aceitar. Porque todos nós temos que pensar no sentido de tudo e ressignificar tudo. Bom, seu Marco, eu quero sofrer o que é na maior complexidade e grandeza da fé. Né? Fé, leitura bíblica, oração e jejum. Sim, isso aí eu creio. Mas no resto, H engodo, né? Desculpinha afiada, conversa farrapada. Veja, se eu, como uma criação que sou, como filho do Senhor que sou, né, todos nós somos, aí tenho plena ciência e consciência de que existem inúmeras formas, modos, jeitos e maneiras de fazer as mesmas coisas, inúmeros métodos de lapidar, moldar, educar, né, todo ser humano. Né? Por que é que eu vou concordar e manter um método, formas, jeitos e maneiras injustas e covardes para agradar quem é o quê? Me responda. Será que o velho lá de cima teria esse direito, essa moral de me cobrar e me exigir? E se algum dia me cobrasse e me exigir, estaria sendo o quê? Uma farsa, né? Estaria sendo injusto, covarde, abusando de poder, abusando de autoridade. Algum de vocês aí que assistiu o vídeo, né, desfazem do que digo? Se o próprio velho que me sustenta desfaz do que digo, então, tá ali. Mas aí vai dizer, mas você está se estribando no seu próprio entendimento. Não estou, não. Tudo isso são palavras, são formas de manipular vocês. Então aprendo a pensar, aprendo a raciocinar. Bom, por que é que o Senhor cegaria o nosso entendimento e compreensão? Para agradar a quem é o quê? Me responda. Ainda se existe no céu e inferno, porque Deus Pai, é o Criador no céu e no inferno. Me responda aí. Me responda aí. Por quê? Me responda. Não se dobra nem se curvem a servos e servas de Satanás. Entendeu? Não se dobra nem se curvem a papa, a conversa fiada. Certo? O recado está dado, as reflexões estão feitas e faremos mais ainda. Certo? Eu não devo nada a carne pura, a espírito imundo, decadente nenhum. Nunca foi alguém nem será. Então não se dobrem nem se curvem, né? Não importa quem ou o que. Não coma esse H, esse engordinho de teatrinho, de cirquinho, de figurinha, de personagem, papinho de anjinha, de que faz a obra do Senhor. Inclusive está na Bíblia. Muitos falsos profetas se levantarão em meu nome, né? Entendeu? Bom, precisaria o Senhor. Se o próprio Senhor teria o Senhor, né? Poderia o Senhor quebrar os próprios mandamentos, dar maus exemplos? Aí eu pergunto, bom, sendo o Criador, como é que poderia nos cobrar? Se o próprio Senhor dá maus exemplos, com que direito? Aí ele dizer, não, eu sou o Criador, todo eu posso, pinto a borda de esculhamba. Aí vocês vão, condizeria com o Criador? Condizeria com o Evangelho? Condizeria com Deus do impossível? Não. Existe algo mais, que existe. Existem as histórias nunca contadas, existem segredos, existem. Bom, por exemplo, o comer de tudo por tudo, como está lá em Gênesis, né? Aí vocês perguntam, aí leva vocês todos a pensar, o comer de tudo por tudo, antes de tudo, o que está ali, que está escrito, antes de tudo aí. Vocês não se perguntam, não? Por que é que não querem que vocês pensem? Por que é que não querem que vocês raciocinem?
Quer que querem que vocês sejam ignorantes, quer que querem vocês burros e burras, utilizando-se a força de expressão para agradar quem é o quê? Me respondam. Hein? Por que o Criador utilizaria essas palavras, cegaria o entendimento e a compreensão de vocês? Não queria que vocês buscassem entendimento e compreensão para agradar quem é o quê? Não queria que vocês soubessem da verdade para agradar quem é o quê? Me respondam. Sendo que tem alta complexidade, alta grandeza da criação, e o Criador tem segredo de todos nós. Me respondam isso aí. Alguém sabe? Deixa nos comentários aí. Me respondam. A desculpa do cego é não poder ver, a do aleijado é não poder andar. Certo? Eu só não aprendo se não quiserem. Muitos de vocês podem dizer, pô, o senhor Macroba ficou maluco, tá questionando o velho lá de cima. É um direito nosso. Pô, é um direito nosso. Sim, entendimentos e compreensões é um direito nosso. Quando Jesus caminhou no mundo, foi chamado de louco e maluco. A mesma coisa aconteceu com o Michael Jackson e tudo. Aí vai dizer assim, não, quer isso é conversa, rapaz, isso é desculpa. Isso é desculpa para quê? Isso é H em culto para quê? Para manter um sistema injusto, perfeito, covarde, de exclusão, não de inclusão. Pergunta assim ao velho lá de cima, o senhor é perfeição, o senhor é amor, o senhor precisa das concupiscências carnais? No céu tem sexo? Os anjos fazem sexo? O sexo paga a fé? O sexo paga 1 grama de fidelidade e lealdade? Paga 1 grama de fé? Pergunta aí para ver se ele desfaz do que eu estou dizendo aí. Eu utilizo a palavra a ele não como vocês se referem, né? A concordância verbo nominal com a palavra Deus, que está se referindo masculino, né? Se fosse deusa, seria no feminino, né? Entendeu? Então, algum de vocês desfaz? Mas Satanás e os servos de Satanás não gostam do que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo a verdade. Entendimento e compreensão dado pelo velho lá de cima. Por quê? Para honra, glória, louvor e graça, adoração do nome de quem? Está na Bíblia. Conheceria a verdade vos libertará. Dizer a verdade vos libertará. Por exemplo, teria o velho o direito e a moral de fazer brincadeiras sem graças com cada um de nós? Ser injusto, ser covarde? E depois dizer, posso tudo? Não dá nada? E aí? Vocês é quem responde. Basta vocês dizerem não. Simples. Nenhum de nós é obrigado a nada. Se na própria Bíblia está dizendo que o velho não se agrada de sacrifício, se agrada de obediência, ainda se existir no céu e no inferno? Me responda. Aí fica os homens putos, espírito imundo decadente. Eu estou falando isso no linguajar da gente homem, né? Porque uma mulher, eu digo uma mexa seca, maracujá xoxa, é espírito imundo, é corpo puto da mesma forma. Entendeu? Não tem serventia. Querendo que desista, quem faz expressão. Tudo isso são formas, modos, maneiras e jeitos, sabe, de que abusar de poder, abusar de autoridade, injustiça, covardia. E todo injusto, todo covarde abusa de poder, abusa de autoridade. Isso serve, inclusive, para os pedófilos e para os estupradores. A tolerância é zero, certo? A desculpa do cego é não poder ver, a do aleijado é não poder andar. Vacila para ver, passa a mão na cabeça. Vai desculpando, vai perdoando, vai passando a mão na cabeça, que aí Satanás vai achando brecha. O servo de Satanás, o que não presta em cima do mundo, vai achando brecha e vai se instaurando. Eu não estou aqui dizendo para guardar rancor, guardar ódio, não. Entendeu? Quem é que desfaz do perigo? Aí vai surgir os falsos profetas, vai surgir o servo de Satanás dizendo, esse indivíduo está se estibando ao próprio entendimento, esse indivíduo está maluco, não sei o que. Estou não, meu irmão. Estou não. Vocês, né, quando eu digo meu irmão, eu digo irmã, irmã. Outra coisa, vocês conhecem outra fraude mais antiga do universo também, a conversinha do gêmeozinho, da gêmeazinha. Vocês conhecem esse golpe aí também, não? Algum de vocês conhece esse golpe, não? Ou será que quem criou o sentimento, quem é amor, quem é justiça, não sabe amar, não é justo? Quem criou o livre-arbítrio, ou será que nenhum de nós tem o livre-arbítrio? Todas essas são perguntas que vocês têm e devem se fazer. Buscar e encontrar a resposta. E por que o Criador não ia querer que mudasse? Não ia querer que nós nos rebelássemos, nos revoltássemos? Se dobrasse e curvasse ao que é errado, ao que é injusto? Vejam. Bom, senhor Marcos, eu vou dizer uma coisa aqui, dura, mas severa ainda. A criação, quem cria, tem tanta culpa como a criação. O velho vai dar um entendimento a vocês.
Deus Pai, eu abençoe. Boa noite a todos. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.